Bom, vamos esperar aí um minutinho só para o pessoal se conectar e a gente começa, tá? Já temos um público grande aqui. Bom, vamos começar. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre as novas regras de preços de transferência no Brasil. Nós finalmente saímos de um regime único de preços de transferência no Brasil, único no mundo, que gerava certas distorções, para um modelo alinhado com os padrões internacionais. E essa migração foi fruto de um grande e intenso trabalho feito pela Receita Federal do Brasil e pela OCDE, desde o ano de 2017, 2018, na convergência das regras de transfer pricing brasileiras para os padrões OCDE. Nós estamos, nesse momento, saindo de uma regra relativamente simples e objetiva, porém que causa algumas distorções, e estamos indo para um sistema altamente subjetivo e com um grau de complexidade, mas que, por outro lado, respeita a essência das regras de preço de transferência, que são a correta colocação, a correta alocação da renda a determinado grupo empresarial de acordo com o valor gerado, e também essa nova regra, diferentemente da regra atual, ela evita uma dupla tributação ou uma dupla não tributação de uma mesma renda, né? Nós estamos fazendo uma mudança paradigmática, tem muita, como nós vamos ver ao longo do seminário, tem muita novidade com relação a essa convergência ao padrão internacional. Isso vai fazer com que não só os profissionais que trabalham na área de preço de transferência, mas com o fisco também, eles se aperfeiçoem, se adaptem ao padrão internacional e, mais do que isso, de acordo com a regra nova, não basta conhecer a legislação e as regras de preço de transferência. Os profissionais de transfer pricing e o fisco vão ter que conhecer profundamente o modelo de negócios do contribuinte e aonde há a geração de valor, né? Em virtude dessa mudança muito substancial no que diz respeito às regras brasileiras de transferência, preço de transferência, nós do Stock Forms decidimos montar um grupo de trabalho com especialistas com vasta experiência nas regras de preço de transferência no padrão OCDE. E, mais especificamente, nós trouxemos aqui para integrar o grupo duas pessoas. O primeiro é o Felipe Chalkowski, que é o nosso head da área de transfer pricing. O Felipe foi senior manager da Shell na Polônia, na área de transfer pricing, durante 5 anos, no centro de transfer pricing da Shell. Ele ficava responsável por toda a apuração de preço de transferência do grupo no mundo. E, antes disso, ele trabalhou por 10 anos na EY, nas mais diversas jurisdições, tem aqui no Brasil, Alemanha, Estados Unidos e Suécia, sempre na área de preço de transferência. Então, o Felipe traz aqui para a gente uma bagagem bastante vasta no que diz respeito às regras da OCDE de preço de transferência e tem a familiaridade necessária com as especificidades do Brasil, né? Felipe, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução. Além disso, nós firmamos uma parceria exclusiva com o professor Rafael Petrucci, que é uma das referências no mundo em matéria de preço de transferência. O professor Rafael, ele é Managing Director do Centro de Transfer Pricing da Universidade de Viena, além de ter trabalhado na área de transfer pricing em empresas de Big Four na Europa e em escritórios de advocacia.
O Rafael é também membro do Subcomitê das Nações Unidas de Preço de Transferência e, em 2017, ele foi, inclusive, contratado pelo governo brasileiro para fazer um treinamento para a Receita Federal do padrão OCDE de preço de transferências. Rafael, thank you for your presence and thank you for being here with us. Thanks for the invitation. Então, vamos lá. Felipe, a bola está com você. E antes da gente entrar num caráter mais prático, que nós nos comprometemos a fazer aqui, ao invés de ficar divagando sobre a teoria, um caráter mais prático das regras de preço e transferência, eu acho que vale a pena a gente primeiro trazer um pouquinho do que mudou, né, com relação, em linhas bem gerais, o que mudou com relação às regras anteriores de preço de transferência, e a partir daí a gente entra umas questões mais práticas relacionadas à adoção do padrão internacional. Você poderia passar para a gente, por favor? Perfeito, Renato. Perfeito, obrigado. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente pode começar, então. Vamos lá. Perfeito? Estamos Consegue ver minha vendo. tela? Estamos Perfeito, vendo. ótimo. Perfeito. Vamos lá, então, pessoal. Então, bom dia novamente. Obrigado pela introdução, Renato. Bom, para dar um contexto geral aqui, né, onde estamos agora, né? Então, lá no finalzinho de 22, tivemos a MP 1152, ela foi convertida, então, na Lei 14596 agora em junho, e temos, então, as novas regras de preço de transferência, que são, então, obrigatórias para o ano calendário de 2024 e opcionais para o ano calendário de 2023. A Receita Federal, no comecinho de julho, publicou também uma minuta da instrução normativa e ela disponibilizou para consulta pública. Deu um prazo ali para o feedback até o final de julho. Esse prazo acabou sendo um pouquinho prorrogado ali para início de agosto. Então, onde estamos agora? Estamos no aguardo da publicação final da instrução normativa. É, Como o Renato falou, a ideia de hoje aqui é trazer um aspecto um pouco mais prático das aplicações das novas regras de preço de transferência. Nós dividimos em alguns blocos. No primeiro, a gente vai falar um pouquinho do que mudou, brevemente, só para que todo mundo esteja na mesma página. De repente, quem não teve a oportunidade ainda de ler a nova legislação ou de acompanhar, tem diversos materiais disponíveis atualmente. Então, a gente vai passar rapidamente pelas principais mudanças. No bloco número 2, a gente vai trazer uma abordagem um pouco mais prática, conforme prometido. Vamos demonstrar. A ideia é fazer um walkthrough pelos métodos de preço de transferência e trazer alguns conceitos novos e aonde que eles se encaixam nesses métodos. E no terceiro bloco, a gente vai ter o Rafael trazendo a experiência dele aí, principalmente com a parte de APAs e Common Disputes no mundo da OCDE. E, por fim, teremos alguns minutos para perguntas e respostas. Tá? Então, vamos lá. Bom, principais mudanças, tá? Acho que a principal mudança com a nova regra é a inclusão do princípio arm's length, né? Então, para colocar em linhas bem gerais, aí, o princípio arm's length diz que em toda transação entre associated enterprises, entre partes relacionadas, ela deve ser realizada como se fosse entre duas partes independentes, dois terceiros, né? E isso tem muita importância porque com esse grau de subjetividade que a gente vai ter na nova regra, a gente tem que voltar para esse princípio com uma certa frequência, porque a gente se depara com situações complexas, onde uma metodologia mais simples não é possível de se determinar se aquele preço é um arm's length ou não. Então, eu gosto sempre de pensar e tentar responder a pergunta se um terceiro ou uma parte independente, ela concordaria com aquela condição de negócio, ela concordaria com aquele preço, ela atingiria uma margem de mercado. Então, acho que essa é sempre aquela pergunta, de uma maneira bem geral, é isso que o Arm's Length Principle tenta responder. Nós também temos uma ampliação do escopo de transações controladas. As regras atuais ainda, né, brasileiras, são muito focadas em bens, serviços e direitos, né, e tem lá também artigos específicos para a parte de mútuos intercompany, e agora ela tem um caráter muito mais amplo, né? Ela diz que qualquer relação comercial ou financeira ela deve ser, então, analisada para fins de preços de transferência. A própria legislação trouxe ali exemplos de transações que habitualmente não eram consideradas no Brasil, como, por exemplo, os Cost Contribution Agreements, a parte de controle de ações centralizadas de tesouraria, os cash poolings, garantias, seguros, reestruturação de negócios, intangíveis de difícil valoração. Todas essas transações elas acabam ficando eventualmente de fora, e existe uma dificuldade muito grande em aplicar a regra também para esse tipo de transação, né? A legislação anterior era muito focada em bens,
né? Para serviços, dependendo do tipo de serviço, já complicava um pouquinho mais. Se a gente fala do intangível, então, era praticamente impossível aplicar a regra atual do Brasil. Uma outra mudança importante é com relação aos royalties, né? A legislação anterior, ela fazia referência daquela legislação lá da década de 50, 60, com os limites de dedutibilidade para royalties de 1 a 5%, registro no INPI, aquela coisa toda. Então, a regra nova, ela revoga esses limites de dedutibilidade. Então, os royalties têm que ser agora, fazer parte de uma análise arm's length para determinar se aquele percentual cobrado ele é arm's length ou não, e não só para a parte de despesa, como de receita também, né? Empresas brasileiras com intangíveis que estão sendo cedidos para uma subsidiária no exterior, eventualmente, para explorar esse intangível, ela tem que cobrar royalties por isso, né? Essa parte acabava ficando um pouco de fora também na regra anterior. Temos agora a figura do delineamento da transação. Então, esquece aquele negócio de cálculo produto a produto, SKU, SKU, né? Trabalhei muito com PRL, quem aqui está familiarizado com as regras, com os cálculos de TP, né? Então, aquele cálculo PRL, importação, item a item, planilha pesada de dados, software para fazer cálculo. Então, isso a gente não tem mais, né? Agora é preciso ser feito um delineamento da transação, o entendimento dessa transação, o que envolve uma análise funcional para identificar as funções significativas daquela parte testada, quais são os riscos envolvidos na transação, quais são os ativos utilizados. Então, eventualmente você até vai ter que olhar para o nível de produto, dependendo do método que você for aplicar, mas, via de regra, você vai olhar mais para atividades, né? Uma atividade de distribuição, uma atividade de produção. Então, muda a maneira de identificar as transações, né? Então, a gente partia muito daquilo que era contabilizado como uma receita de parte relacionada ou um custo de uma importação de uma parte relacionada, e agora você tem que olhar para a transação como um todo, levando em consideração não somente os termos contratuais, mas a conduta efetiva das partes. Temos também a figura da análise de comparabilidade. Aqui vale lembrar que na legislação anterior a gente tinha alguns ajustes de comparabilidade nos métodos PIC e nos métodos para commodities, né, PCI e PSEX, aqueles ajustes de frete, ajuste de quantidade, ajuste de qualidade. Então, eles já existiam, de certo modo, na legislação anterior, mas agora é uma análise muito mais ampla do negócio como um todo, da região que você está operando, das estratégias de negócio. A gente vai cobrir um pouco mais em detalhe no próximo bloco. Método mais apropriado, tá? Então, no Brasil, era o único país que você podia escolher aquele método né, que fosse o mais vantajoso para você, né? Desde que você conseguisse documentar efetivamente aquela escolha, né? Geralmente, a escolha pelo método, obviamente, é aquele que não gerasse ajuste ou que gerasse o menor ajuste, né? Então, isso sai de cena também, né? Então, agora existe a figura do método mais apropriado. Então, existe uma hierarquia de métodos que a gente vai falar agora um pouquinho também na sequência, mas cada método ele é aplicado em determinada situação diferente. Como pensando aqui um pouco também no entregável de TP, então na parte de compliance, né? A gente falava até muito aqui no Brasil em cálculo, né? Cálculo de preço de transferência, né? Você já imagina aquela planilha de Excel, né? Demonstrando o seu cálculo, né? E agora a gente tem a figura do arquivo local, do arquivo global. Então, até só para quem de repente nunca teve a oportunidade de ver um relatório de TP lá fora, um local file, um TP-doc, então o entregável agora é um documento descritivo, um Word. Geralmente ele pode ser bem extenso, vai até 50, 100 páginas, dependendo do número de transações e nível de detalhe que você tem ali. Então, muda completamente o entregável de TP, tá? Com relação ao arquivo local, arquivo global, local file, master file, o Brasil também já tinha a regra da declaração país a país, né? O country by country report, uma legislação específica para isso. Mas um ponto de atenção aqui é que agora tem a inclusão do arquivo global, né? Um master file lá fora, e os requerimentos que, pelo menos, ao menos que a gente vê na minuta da IN, por enquanto, são requerimentos muito mais extensos do que aqueles que a gente vê nas diretrizes da OCDE, tá? Um exemplo aqui seria um resumo de uma análise funcional de todas as entidades do grupo, por exemplo. Então, a gente tem que aguardar a publicação final da instrução normativa, mas o nível de detalhe que a Receita Federal está pedindo me parece bem significativo, tá? Também temos multas previstas para entrega não tempestiva ou entrega desses documentos com informação faltante. As multas elas variam ali de 0,2%
sobre a receita da transação ao mês, até 5% da receita, se for sobre o arquivo local da receita da transação, se estiver falando do arquivo global, sobre a receita consolidada do grupo, inclusive, tá? Essas multas, elas têm um mínimo de 20 mil reais e máximo de 5 milhões, mas são multas bem pesadas que estão previstas. Outra coisa que era muito única do Brasil, né, as margens fixas, né? Então, nós tínhamos ali as margens fixas para o PRL, 20, 30, 40%, 15% no CAP. Então, isso sai de cena também, né? Então, a partir de agora, nós temos que identificar o que é uma margem arm's length, se a gente está falando de um método que testa através de uma margem, né? Então, voltando para aquela perguntinha inicial que eu coloquei, né? O que uma parte independente, ela conseguiria de margem numa situação similar, numa circunstância parecida. Então, é uma análise muito mais complexa do que simplesmente aplicar a fórmula, que é o que a gente vinha fazendo no Brasil, né? Uma outra novidade aqui é a figura dos ajustes compensatórios, né? Então, a legislação traz 3 tipos de ajuste: o ajuste espontâneo, que é aquele ajuste que a gente está acostumado também, né? Identifiquei que o meu preço, de repente, não está arm's length, então eu adiciono na minha base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. Lembrando que o ajuste espontâneo ele só pode ser feito para aumentar a base de cálculo e nunca para reduzir. Também tem a figura do ajuste primário, que é o ajuste realizado pela Receita no eventual processo de fiscalização, e o ajuste compensatório, que é a novidade aqui, ele é um ajuste que, em tese, te permitiria ajustar nas duas pontas da transação e a sua base de cálculo tanto para cima quanto para reduzir a base de cálculo também, né? A instrução normativa trouxe alguns critérios ali, a princípio, a minuta dela ainda, né? Que isso poderia ser, o ajuste de preço poderia ser feito via nota de crédito, nota de débito, algumas regrinhas adicionais, como a confirmação do representante legal de ambas as partes de que esse ajuste foi realizado e incluído na apuração do imposto de ambas as partes. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho para ver como é que vai ser a versão final da IN, até por questões do impacto em outros impostos, né? A legislação traz ali que ajustes compensatórios, eles não automaticamente significarão que outros impostos devam ser ajustados, como, por exemplo, imposto de importação, valor aduaneiro. Então, é uma coisa que a gente tem que esperar um pouquinho, mas a figura do ajuste compensatório é bem interessante porque a gente elimina a dupla tributação no caso de um ajuste espontâneo. E, por fim, a figura aqui do processo de consulta específico em matéria de preços de transferência, né? Os famosos APAs lá fora, os Advanced Price Agreements. Então, a possibilidade de abrir um diálogo com o fisco antecipadamente, inclusive, para discutir uma seleção de um método, uma seleção do indicador financeiro, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, as comparáveis que o contribuinte vai desejar utilizar. Então, abre esse diálogo para ter uma segurança ali pelos próximos APAs no Brasil estão previstos para ter duração de 4 anos, podendo ser renovados para mais 2 anos. E existe também uma taxa de 80 mil reais para ingressar no processo de APA e 20 mil para renovação. Essas taxas, é importante lembrar que são comuns também lá fora, então em todos os países você tem taxas específicas para esse processo que costuma ser bem burocrático, ser bem complexo. Bom, e é isso. Gente, obviamente que não daria para cobrir todas as mudanças do detalhe aqui nesse webinar. A gente perdeu o webinar inteiro falando das mudanças, não é o objetivo principal do dia de hoje. Mas, assim, num one page aqui, numa visão rápida, as principais mudanças são essas aqui. Felipe, obrigado. De novo, pessoal, é uma mudança muito brusca daquilo que a gente está vivendo, ainda vive hoje, né? Como diria Machado de Assis, é uma mudança de mindset. Machado de Assis nunca fez isso, mas é uma mudança muito grande, né? Então, ter experiência prática com o que já acontece no mundo inteiro é ultra relevante. Então, por isso que a gente montou esse grupo. O Felipe, com a visão dele de muitos anos de Big Four, mexendo com transfer pricing, mais de 5 anos dentro de uma empresa, liderando um grupo de pessoas que mexia com o transfer price do grupo inteiro. E do outro lado também o Rafa, que é uma das unidades internacionais de transfer price, que dá até aula para física. Então, é importante a gente ter esse tipo de composição. E aí, só antes de passar as perguntas para o Rafa, só comentar uma coisa que o Felipe trouxe, que é a interação do meu mundo, que é de indiretos, aduaneiros, etc., com o mundo de transfer pricing, cujo efeito principal é no imposto de renda, que é a área do Renato.
né? É importante lembrar que no mundo, essa interação de aduaneiro com transfer pricing, ela varia muito. Então, tem muito país que acha e que considera totalmente independentes a parte aduaneira, de valoração aduaneira, com a parte transfer price. Tem países que colocam um ponto de interseção e tem países que têm uma legislação integrada das duas coisas. Mesmo porque o conceito de transação com valores de mercado é parecido. Só que, do ponto de vista aduaneiro, o que se quer o fisco? Olha, você está subvalorizando, subfaturando esse valor que você está comprando, então o valor de mercado é maior do que aquele, eu vou te cobrar mais tributo em cima. Do ponto de vista do transfer price, é o contrário. Né? A partir do momento que você, por exemplo, se coloca como um país que importa, você quer que aquela importação seja menor, porque você quer que o lucro maior fique dentro do seu estado, do seu território. Então, embora a visão seja diferente, a base é a mesma, que é buscar preços de mercado. E o que o Brasil está buscando ali, e a gente não sabe como é que vai ficar no final essa iene, né? É aquele método relativo, em que há um ponto de interseção entre as duas coisas. Só porque a gente tem que tomar cuidado, a gente já tem recebido consulta de clientes falando, ouvi falar que se der um possível ajuste, eu posso mandar nota de débito. Existe essa possibilidade na IN, como existe em outros países do mundo, mas não é tão simples assim. Tem uma série de requisitos que tem que ser cumpridos para que isso não tenha efeitos aduaneiros, tá bom? Bem, já passando para as perguntas para o Rafa, eu vou fazer em inglês, mas, em suma, o que eu vou perguntar para ele é justamente isso, que a gente está saindo do modelo em que a gente tem uma análise jurídica de matemática, Excel, matemática pura, para uma análise que é jurídica, isso nunca vai mudar, econômica, de negócios e de operação, né? E a nova regra brasileira trouxe ainda esses conceitos que o Felipe comentou de delineamento de transação comparada, análise comparativa, e é isso que eu vou perguntar para ele agora, tá? Rafa, now the floor is yours. I will discuss a little bit about this new concept, this new world that we are getting into. Until now, the applications got a legal and simple math content. How the Brazilian transfer pricing rules were designed up to now. I mean, Excel spreadsheets up to now and legal content. But now we have new contours, legal stays, of course, but we need to analyze operational, business, economic aspects too. And besides, this new Brazilian legislation brought the concepts of delineation of the control transaction, compatibility analysis. All these concepts are pretty new to us. Okay, can you comment about it and how they would fit together in this new transfer pricing analysis? We know your practical experience is huge. What would be the practical approaches to these new rules? All right. Thanks a lot for the questions, and I guess I have managed to understand probably some of what you have presented so far, but not everything. So, Rafa, just a point. Pessoal, o Rafa é italiano de nascença, por isso esse nome não é nada austríaco, embora ele more em Viena e, né, seja o diretor do Centro de Transfer Pricing da Universidade de Ciências Econômicas de Viena. So my Portuguese is not amazing, but I understand pretty much what you have been talking about, although probably not 100%. So if I'm repeating something, of course, sorry about that. And if I'm saying something completely different to what you just said, then again, I'm sorry about that. But I have understood from Felipe's presentation that, of course, the concepts that you have introduced in Brazil are very much familiar
to the OECD world, and let me start congratulating somehow Brazil for making this a huge step. It's going to be for sure not painless, so it's going to be requiring a lot of work, a lot of additional compliance, additional knowledge, but on the other hand, it's going to give the chance to Brazilian companies to be aligned to what the rest of the world is doing on these topics, which in some cases makes life easier when you are involved in large multinationals group. So when we are somehow thinking of what we have to do from now on, at least what in Brazil needs to be done from now on, first of all, it would be good to keep in mind that transfer pricing from a tax perspective, which is what we are talking about now, is not the same, or it is in many cases different than transfer pricing from an accounting perspective. Maybe if you are working in some multinationals there, you might be able to talk to your colleagues in other departments, and they will know what transfer pricing is. They will be able to deal with transfer pricing issues already from their perspective. But from a tax perspective, is something very different. From an accounting perspective, transfer pricing basically is concerned with trying to find out what the price is whenever you exchange a good or a service between two entities of a group, or even two departments of a group. This is not what transfer pricing is from a tax perspective. From a tax perspective, transfer pricing is not just about the pricing. Transfer pricing issues from a tax perspective require, first of all, that you sit down with the colleagues in the other departments of the company, the one that are able to know how the business works, to try to identify how the business is run, what are the key value drivers of the company, who is performing the most important function in the group, and where are those functions located, what people and entities are performing those functions, who is taking most of the risks, and who is somehow involving assets, especially intangible assets that are difficult to identify. So first of all, you need to have a strong knowledge of the business and of the specific company that is not the same for each company, even in the same sector. So to make some examples, we have Uber here in many countries in Europe, but there are other companies that do something similar to Uber. There is Cabify, there are other companies that are involved in a similar business than Uber. Yes, they seem all the same. They seem to run the same business, but they do things very differently. If a company simply copy-paste the business of another company, it will not last too long in the market. So first of all, understand the business of your company. Then you have to start analyzing what transactions you have in the group between one entity of your in Brazil and the other entities outside Brazil. This is within the scope of the transfer pricing rules. And here is not as easy as to just look at those transactions and find out what the price is or what the price could be. You really have to start preparing contracts, first of all, that would aim at explaining how the transaction between those two related entities works. Those contracts should reflect reality. This is what Felipe was referring to when he was talking about the delineation of the transaction. And what happens if a contract does not exist, or if a contract exists, but
does not reflect the reality. Well, tax administration, thanks to the delineation of the transaction, will be able to follow the reality and not the contractual arrangement. So be sure that the contracts really do reflect reality, and when reality changes, those changes are reflected in the contract, because this is an important topic that is coming also more and more in discussions between taxpayers and tax administrations. Once you have your contract and somehow it is corresponding to reality, you have to make sure that the transaction makes economic sense, make commercial rationality. You have also included something about this in your regulations in Brazil, and this is very interesting. This is a very difficult discussion that you might have with tax administrations, because we see that already happening in various countries all over the world, especially in those where tax administrations are more sophisticated. And again, this rationality test is something that is not always easy to explain to the tax authorities, and therefore it needs to be well taught and well documented as well. Once your transaction is well documented, you have a good contract, you have explained the reality in line with the contract, and it makes commercial rationality, then you have to decide what you think the most appropriate method will be for your transaction, and finally apply this method in a different way than what you have done so far, because so far the legislation was really prescriptive, telling you what method should be used all the time and what margin you should use. Well, in this case, the best method, the most appropriate method you should use is not something prescriptive, but it's something that depends on the specific transaction you are running. And finally, the application of this method is not something based anymore on fixed margins. It's something that depends on an economic analysis that you will have to perform for each case. Of course, you can group transactions. You can put them as, you can put some transactions similar to others in the same basket and try to come up with the same economic analysis for those type of transactions that have common features, but it is very specific for specific types of transactions. And all of this needs to be documented, as Felipe was mentioning, master file, local file, and so forth. Those are documents that they might be perceived as just a compliance exercise. They are not. They really need to be reviewed by some experts, because they need to, again, really much tell the truth, and also be careful at what you write there, because everything that you write in those local files, master files, will necessarily, in 5 years, whenever the audit will come, be used as in order to make points in favor of the tax administration. So these are the changes that will probably be happening soon in a nutshell. Perfect. Thank you. Thank you very much for your comments, Rafael. I think we don't have contradictory points so far, so thank you very much for complimenting here. Felipe, você passa aí a segunda parte da apresentação? Of course. Claro, claro. Vamos lá. Perfeito. Então, bom, vamos lá, pessoal. Seguindo o nosso compromisso agora, voltando para a nossa parte um pouco mais prática novamente aqui com alguns exemplos. Então, esses são os novos métodos. Um ponto aqui que, muito embora a gente tenha, então, a nomenclatura PIC e PRL que a gente já conhecia, a aplicação, bom, o PIC ainda continua sendo similar, mas o PRL muda completamente de cenário, tá? O que eu queria trazer para vocês aqui é que existe, então, como eu falei, que existe uma preferência dos métodos, existe uma hierarquia, tá? Essa divisão entre tradicionais e transacionais é uma divisão que as diretrizes da OCDE elas trazem. Elas não estão necessariamente na legislação, mas a preferência pelos métodos, sim, tá? Então, o método PIC, ele é um método que ele tem uma preferência por ele ser a forma mais direta possível de você fazer uma comparação direta de preços, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E os métodos tradicionais têm preferência dos métodos transacionais, por justamente contarem com comparáveis internas, onde
o grau de informação ele é maior, então a empresa consegue atingir um nível de comparabilidade superior. Tá? E agora a ideia aqui é passar um pouquinho rapidamente por cada um dos métodos, né, trazer alguns exemplos para facilitar o entendimento também. Então, começando aqui pelo método PIC, um exemplo aqui, a gente tem a transação controlada, um exemplo muito simples, imagina que então o grupo A está então exportando bolas de futebol americano para o Brasil, nós temos um distribuidor no Brasil, e ao aplicar ou analisar a viabilidade do método PIC, então já trazendo aqui um conceito de comparáveis internos e externos, isso já existia na regra anterior, mas para que fique bem claro aqui para a gente, um comparável interno seria, então, eventualmente, se o fabricante nos Estados Unidos vendesse aqui também a mesma bola de futebol americano para uma entidade independente. Então, quando eu falo de comparável interno, é uma informação que está dentro de casa, dentro da companhia, tá? Isso não necessariamente precisa ser a transação da entidade que eu estou olhando naquele país, pode ser da minha counterparty lá de fora também, desde que ela atinja os critérios de comparabilidade, tá? O que eu queria trazer aqui para vocês também é a parte dos comparáveis externos, né? Então, que seria uma transação entre duas partes independentes. E daí é que, obviamente, se a gente estiver falando de um produto, como esse exemplo simples que a gente está dando aqui, você dificilmente vai ter acesso a essa informação, né? Então, aonde que os comparáveis externos, eles entram nesse universo? Comparável externo para a aplicação do método PIC vai ser no caso de você ter uma transação envolvendo commodities, onde você tem preços cotados em bolsa de valores, por exemplo, ou para commodities também você tem preços que são publicados por agências que fazem pesquisas de preços de mercado. Também é possível achar comparáveis externos para operações financeiras, como taxas de juros referenciais. Você também pode encontrar, existem contratos de mútuo entre partes independentes, existem bases de dados onde elas coletam informações desses contratos de empresas que são listadas e fazem um disclosure dessas informações, para royalties também. Então, para fins de método PIC, uma base externa ela vai existir somente nessas situações, né? Geralmente a gente fala aqui de comparáveis internas. E trazendo aqui também um pouquinho dos critérios contratuais, dos fatores de comparabilidade, a OCDE traz 5 fatores de comparabilidade, todos eles foram incorporados na legislação brasileira. E quais são eles? Uns exemplos aqui para facilitar o entendimento também, né? Então, quais são os termos contratuais aqui, né? Qual que é o incotermo dessa operação? Tem garantia? Não tem? É, qual a quantidade negociada? E daí aqui a importância do que o Rafael também complementou ali, né? Não é importante olhar não somente o que está no contrato, mas qual que é a conduta efetiva das partes, né? Então a empresa tem que ter informações suficientes e maneiras de demonstrar conduta efetiva e da importância de ter o contrato refletindo a efetiva conduta das partes, né? É importante olhar para funções, ativos e riscos também, né? Nessa operação aqui, o fabricante ele tem uma fábrica, né? A planta, o distribuidor eventualmente tem um armazém, veículos para entrega, quais são os riscos, né? Eu tenho quem assume o risco cambial, quem assume risco de estoque, se eu não vender, o fabricante compra de volta, como é que funciona? Então, esse entendimento da operação, ele é muito importante. Características específicas do produto ou do serviço prestado, né? Falando aqui, né, método PIC, bola de futebol americano, eu não posso comparar com uma bola de vôlei, bola de basquete, né? Então, tem que ter produto muito similar. Circunstâncias econômicas também é importante, né? A gente tinha a figura do PIC lá atrás, mas, por exemplo, se na minha transação controlada eu estou vendendo para o Brasil, certo? Mas se de repente aqui na minha primeira perna, na entidade independente B, eventualmente o fabricante está vendendo para um mercado onde, um mercado que é um país desenvolvido, o Brasil é um país em desenvolvimento. Qual que é o poder de compra desses dois países? É um país que tem, qual que é a oferta desse produto? No Brasil, o futebol americano, de repente, não é um esporte, é um esporte em crescimento ainda. Se os Estados Unidos está vendendo nos Estados Unidos, já tem uma procura muito maior. Então, todas essas circunstâncias econômicas devem sim ser consideradas e, eventualmente, você pode descaracterizar uma comparável por conta de diferenças. E, por fim, estratégias de negócio também estão previstas, né, nas diretrizes da OCDE, que também a gente encontra na legislação. E um exemplo clássico aqui, que também a gente encontra na legislação, é uma estratégia de penetração de mercado. Então, eventualmente, para entrar no mercado novo, a empresa pode vender a um valor um pouco mais abaixo ou para proteger o seu market share. Então, tudo isso tem que ser considerado quando você for analisar as suas comparáveis. E o ponto para o método PIC é que o preço ele é muito sensível às menores diferenças na condição da transação. Tá? Então, o método PIC demanda o grau de comparabilidade exigido no método PIC, ele é muito elevado.
Daí é claro que ajustes de comparabilidade podem ser feitos, mas à medida que você faz muitos ajustes, pode indicar que talvez aquela transação não seja é, a mais comparável possível e você tenha que migrar para um outro método. Trazendo aqui então o método PRL, né? E aqui o principal ponto é que só tem um nome, tá? De igual para o método que a gente tinha anteriormente, tá? Ele é totalmente diferente do método brasileiro. O método PRL é um método que você testa a margem bruta e você testa somente uma das partes da transação. É o que a gente fala que é um one-sided method, né? O PIC é um método two-sided, você olha o preço que afetam as duas partes. No método PRL, você vai ter que selecionar uma parte para você testar, trazendo aí o conceito da parte testada. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai, através da análise funcional, através do alinhamento da transação, você vai identificar o que a gente chama que é geralmente a parte menos complexa para você conseguir testar, né? A legislação traz aonde você consiga testar de forma mais apropriada e aonde você tenha dados confiáveis para aquela comparação. É, então, ao selecionar essa entidade, você conseguiria achar comparáveis mais fáceis a elas. Então, é uma entidade mais simples. Então, por exemplo, né, nesse exemplo que a gente está dando aqui da bola de futebol americano, imagina que o fabricante tenha patentes, processos industriais, não sei como é que é a complexidade de uma bola de futebol americano, né, um exemplo simples aqui, mas imagina que seja super complexo fazer uma bola de futebol americano, então patentes de como é desenvolvida esse produto, um incentivar a marca, de repente uma marca muito forte, contratos com os clubes da liga para você colocar isso no seu produto. Imagina que tudo isso esteja no fabricante, nesse exemplo aqui em específico. Como é que você acha uma comparável para essa empresa? É muito difícil, você não consegue. Então é por isso que você tem essa figura do principal, o entrepreneur aqui, e você vai testar a menos complexa. Digamos que nesse exemplo, o distribuidor no Brasil ele está desempenhando funções mais simples. Ele compra e venda, de repente ele não tem um risco cambial aqui, ele não tem muito risco de estoque, o principal ele compra de volta se ele não conseguir vender. Então vai depender de como você faz a sua análise funcional, vai te demonstrar qual que é o que a gente chama de functional profile, o seu perfil funcional daquela empresa, e você consegue fazer essa seleção da parte testada. Selecionada a sua parte testada, você pode aplicar o método PRL, mas aí entra uma outra dificuldade desse método no mundo da OCDE, tá? Como você fala em margem bruta, você precisa ter uma comparável interna. Isso dificilmente vai acontecer também, tá? Então, onde você consiga, eventualmente, se esse distribuidor no Brasil compra bolas de futebol convencional de um outro fabricante em condições similares, aí veja aqui pelo método PIC, eu já não poderia comparar essas bolas, mas, de repente, a função de distribuição talvez seja similar. Eu preciso do meu armazém, eu tenho meus carros para entrega desses produtos para meus clientes, talvez essa função seja similar. Então, uma vez que as funções sejam similares, os ativos envolvidos sejam os mesmos e os riscos envolvidos sejam similares também, talvez eu poderia fazer essa comparação. Então, comparar a margem bruta que eu tenho na minha transação controlada com a margem bruta que eu atinjo numa transação independente. Né? E para isso, nós temos os indicadores financeiros, aqui entra o primeiro deles, né? Então, para o Perreira, eu tenho que testar obrigatoriamente pela margem bruta, aonde eu vou identificar qual que é o meu lucro bruto nessas duas transações, e o meu denominador, isso é importante, meu denominador aqui vai ser sobre a receita líquida, porque é a perna que eu tenho com a parte independente. Então, eu obrigatoriamente tenho que usar esse indicador financeiro na aplicação do método PRL. E por que que eu não posso usar bases? A pergunta pode ser, tá? Posso usar bases externas com o método PRL? Dificilmente você vai conseguir, tá? Por que isso? Ao usar bases externas, como eu estou falando de margem bruta, se eu buscar dados externos, né? Então, em termos muito práticos aqui, eu vou buscar o P&L de companhias em bases de dados. Se eu olhar para a margem bruta também, eu geralmente estou buscando outras empresas, empresas eventualmente de outros países, então eu posso ter diferenças de contabilização, critérios contábeis entre custo e despesa, como, por exemplo, garantia pode estar incluída como custo na minha parte relacionada, na minha base não, transporte, então isso afeta a sua comparabilidade. Então é por isso que geralmente o método do PRL não é utilizado com bases externas, e levando em consideração também que dificilmente você tem essa figura você importando também ou comprando de um distribuidor, de uma empresa independente, é um método que é muito pouco aplicado lá fora, tá? É raramente aplicado. Então, essa é a primeira grande mudança. Então, no Brasil, hoje, o método PRL é o método que é disparadamente o mais aplicado, e no mundo CDE é o método que dificilmente é aplicado. Tá?
método do custo mais lucro, tá? Que lá fora é o cost plus. A lógica aqui é a mesma, tá, pessoal? Só que daí a diferença é que aqui a gente vai estar olhando a nossa parte testada, ela passa a ser uma atividade de industrialização ou de uma prestação de serviços. Importante aqui, veja que não é que eu seleciono a minha parte testada, tá? Para gente analisar um método aqui de custo mais lucro, seria de acordo com premissa, a gente estaria mudando totalmente a premissa. Tudo aquilo que eu falei de que o fabricante era a parte principal, detém a marca, patentes de industriais, seria o contrário aqui. Seria a situação onde o Brasil, através de uma análise funcional, através do delineamento da transação, teria identificado que o Brasil possui toda essa patente, esse know-how de industrialização, possui a marca, mantém a marca, explora essa marca, e aonde ele eventualmente só contrata o fabricante lá fora para fazer o produto sobre as especificações do Brasil, todo o risco cambial, de repente fica com o Brasil, risco de estoque também, o Brasil se compromete a comprar toda a produção do fabricante e depois se vira para vender aqui. Então, nessa situação, o principal, o entrepreneur, acaba sendo a entidade brasileira, e aí sim a gente poderia, então, estar testando o fabricante lá fora. A gente muda a nossa parte testada, tá? E daí, no método do custo mais lucro, a gente muda também o indicador financeiro, tá? De novo, a gente tem que ter um comparável interno, também tem que ter uma atividade de industrialização para um terceiro que tenham funções similares, ativos envolvidos similares, riscos similares também. Mas aí a gente muda o nosso indicador financeiro aqui, tá? Então, a gente está falando de margem de lucro bruto, também olha para o lucro bruto, mas aí o denominador não é mais, então, a receita líquida de venda, mas sim os custos diretos e indiretos de produção, tá? Então, o ponto aqui é que, na prática, também acaba sendo pouco aplicado esse método, porque dificilmente você tem essa figura de uma produção ou de uma prestação de serviço para terceiros. Para serviços até pode acontecer mais do que para o PRL, mas também fica difícil de aplicar. Para questões de bases externas, mesma coisa, tá? Como a gente fala em margem bruta olhando para o nível de margem bruta, a gente pode ter diferença de contabilização, eventualmente uma depreciação que está como custo ou como despesa, tá? Então, esse método, o método custo mais lucro, ou cost plus lá fora, ele geralmente é o método aplicado para industrialização, geralmente semi-acabados, ou para prestadores de serviços. Seguindo adiante, então, não consigo aplicar o PRL, não consigo aplicar o método do custo mais lucro, o que sobra para a gente? Sobra o método da margem líquida na transação. Esse método é o famoso TNMM, Transactional Net Margin Method, muito popular no mundo OCDE, é o método mais aplicado disparadamente. Por quê? Eu gosto de falar que ele é o Coringa, esse método ele é o Coringa, né? Então, esse método eu consigo testar observando de novo, depende da premissa da parte testada, mas eu consigo testar uma atividade de industrialização, eu consigo testar um prestador de serviço e eu consigo também testar um distribuidor. Aí vai mudar um pouco, a gente vai passar a olhar então para o resultado líquido, né? A gente olha para o lucro operacional, que é o EBIT, né? Então é o lucro ali ficando de fora somente então resultado financeiro, imposto de renda e outras despesas ou receitas não operacionais, tá? E a depender, então, do perfil funcional que você está testando, você também vai ter a seleção de indicadores financeiros diferentes, tá? O denominador muda, né? Se eu estou testando o prestador de serviço, então eu vou olhar o lucro operacional sobre o meu custo total, e daí aqui um ponto incluindo as despesas gerais e administrativas, como eu estou olhando para a linha líquida, eu vou ter que, na minha análise, incluir essa informação. Daí vem o desafio do P&L segmentado. Então, se você tem diversas atividades na sua empresa, você vai ter que achar um critério de rateio para aquela operação, né, que você está analisando, para você poder fazer a comparação. E isso também vai ser verdade quando você olhar para o seu comparável lá na sua base, quando você identifica uma empresa que você julgou comparável, será que ela não tem outros diferentes segmentos de negócio no P&L dela? Você consegue extrair somente aquele que é comparável, que você está olhando, que você está buscando testar? Então, essas são dificuldades que existem na aplicação do método MLT. Né? O exemplo aqui do denominador, se estou testando um distribuidor, eu mudo para receita líquida da transação, assim como a gente viu lá no PRL. É importante dizer aqui também que a gente tem outros indicadores financeiros que podem ser utilizados, tá? Um deles, por exemplo, é o Barry Ratio, onde você vai testar o seu lucro bruto sobre as suas despesas administrativas. É um método geralmente que é testado para testar uma empresa que possui atividades de intermediação, por exemplo, uma centralização de compras. Essa empresa compra em volumes altos, consegue um preço bom para o grupo e distribui.
e tem uma margem muito pequena só para cobrir as suas despesas administrativas. Então, você tem uma liberdade de método, uma liberdade de perfis funcionais e de indicadores financeiros muito maiores, e é por isso que esse método ele é amplamente utilizado, e eu acredito que vai ser realidade aqui no Brasil também, tá? Então, como eu falei, nessa informação segmentada, olhando em bases líquidas, e a gente usa bases comparáveis externos. Eu queria trazer aqui um pouquinho como é que é um típico processo de busca, deixa eu ver questão de tempo aqui, acho que a gente está um pouquinho em cima, mas acho que vale a pena, eu vou passar rapidamente, porque essa é uma curiosidade que eu tinha bastante antes de migrar para o mundo TP ou CDE, né? A gente fala Brasil, margem fixa, como é que funciona um típico processo de busca de comparáveis externos, né? Então, primeiro, a gente tem que lembrar que existem empresas especializadas que coletam informações de empresas públicas e listadas, não somente empresas públicas, mas também empresas privadas. Então, eles buscam essas informações de relatórios financeiros anuais que as empresas disponibilizam nos sites delas, ou órgãos reguladores que elas são obrigadas a informar. Então, essas empresas coletam essa informação, basicamente, quais são as atividades que elas fazem, e os financials dela, né, as demonstrações financeiras, estandardizam, né, colocam isso num formato que você consegue comparar, e disponibiliza uma interface para que você possa fazer uma busca por esses comparáveis, tá? Em linhas gerais, é isso que elas fazem. São bases que você tem que ter uma subscrição para você ter acesso a essa informação. E esse processo de busca, pelo tempo eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, mas aqui você consegue ver um pouquinho dos fatores de comparabilidade também. Quando você vai buscar, você identificou o seu perfil funcional da sua parte testada, aí você começa a olhar, então tá, que região que eu vou olhar? A legislação brasileira diz que você tem preferência por um comparável doméstico. O que significa isso? No exemplo que eu testo distribuidor no Brasil, eu deveria procurar, então, distribuidores no Brasil também. Se eu estou testando uma parte lá fora, estou testando a minha fábrica nos Estados Unidos, um comparável doméstico seria, então, fabricantes similares nos Estados Unidos também. Obviamente que nem sempre é fácil achar, vai depender muito da disponibilidade de informação, e principalmente falando de Brasil, nós não temos ainda muita informação nesse sentido, então você talvez tenha que ampliar essa busca aí para uma região, né, Europa, você olha a Europa como um todo, você pode olhar Asia Pacífico, uma região separada também, né, a legislação traz ali a questão do risco de ajuste de país, ou melhor, está na iene ainda, vamos ver como é que vai sair a iene no final, mas aí você começa a afunilar a sua pesquisa, você olha para a atividade econômica, né, que é o equivalente ao nosso KNAI, então você vai afunilando essa pesquisa até você chegar no número de potenciais comparáveis, onde você consiga fazer uma análise mais aprofundada, manual, onde você vai identificar ali as funções dela, você vai verificar, confirmar no site se está correto, você vai verificar aquela questão do PNL segmentado que eu comentei, e você chega eventualmente no número de comparáveis. Vamos lá, eu achei 10 comparáveis. Essas 10 empresas são altamente comparáveis à minha parte testada. Posso utilizar aqui para comparar os índices. E daí é importante falar um pouquinho sobre também o intervalo interquartil, que é uma novidade aqui no Brasil, né? Alguns países, como por exemplo o Canadá, ele pede para você utilizar o intervalo completo, né? E o que isso implica? Isso implica que as suas comparáveis devem o grau de certeza tem que ser muito maior do que se você usar um intervalo interquartil. Isso está na legislação brasileira. Quando você tem uma confiabilidade é o termo, grande nas suas comparáveis, você deve usar o intervalo completo. Se existem incertezas com relação à comparabilidade, daí veja que o método MLT ele já não demanda um grau de comparabilidade tão elevado quanto os outros, você pode aplicar o intervalo interquartil, que é basicamente uma ferramenta estatística, onde você vai elencar suas observações do maior para o menor, você vai cortar os menores 25%, os maiores 25%, e esse intervalo é o que a gente chama de intervalo interquartil, e se você atingir aquela margem dentro desse range, você está com arm's length, né? Você atingiu o preço arm's length. Então, geralmente é assim que é testado o método MLT. Uma observação aqui, você tem a mediana também nessa relação, e geralmente qualquer ajuste espontâneo, um ajuste primário realizado, ele é feito pela mediana, né, desses valores. Aqui alguns dados, só trazendo aqui um pouquinho mais de informação de como o método TMM ele é amplamente aplicado, né? Então, o Departamento do Tesouro americano publica um relatório com base nos APAs. Então, 77 por 2022 os números, então, lá eles chamam de CPM, o método, né? Comparable Profit Method. Em 77% das situações envolvendo bens tangíveis e intangíveis foi aplicado o método TNMM, 80% para as operações envolvendo prestadores de serviços,
E aqui um estudo do Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Então, para a América Latina também o TNMM é amplamente aplicado, né? Esse dado aqui é um pouquinho mais antigo, de 2019, mas, ao que tudo indica, a gente vai ter também uma forte aplicação do método TNMM no Brasil. E, por fim, estou acabando aqui já mais um minutinho só, pessoal. Nós temos o método de divisão do lucro, que é o famoso Profit Split lá fora, né? Esse método, um ponto importante aqui, muito embora o nome seja divisão do lucro, ele pode ser divisão do lucro ou perdas, né? E por que isso? Porque esse método é aplicado quando as duas partes das transações elas possuem contribuições únicas e valiosas, né? Então, por exemplo, digamos que a marca é desenvolvida, aqui trazendo um pouquinho do conceito DEMP, né? Que é do desenvolvimento o inglês Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation do intangível. Então, digamos que essa marca, o intangível é desenvolvido nos Estados Unidos, mas o Brasil, ele aprimora esse intangível, ele é explorado por um outro país em outra jurisdição. Então, quando é muito integrado essas operações, né, quando cada uma delas tem contribuições valiosas, fica muito difícil fazer aquela seleção da parte testada, identificar a menos complexa. Então, nesse caso, as duas ou mais entidades, elas têm um caráter mais de entrepreneur, um caráter principal, e elas, então, deveriam, teoricamente, estar sujeitas a uma lucratividade ou perdas. Então, aí entra um pouco mais a subjetividade, novamente, das regras novas, e você tem que fazer essa análise com critério. Você basicamente vai criar um método para essas operações, sempre respeitando aquela perguntinha inicial do princípio arm's length, né? É, Partes independentes estariam de acordo com isso? Acho que esse é sempre o objetivo na aplicação desses métodos. Bom, e por fim, resumão aqui, prometo que eu vou parar agora. É um resumão, então, pensando aqui em todos os métodos que a gente falou aqui de maneira bem rápida, daria para ficar muito mais tempo falando de cada um deles. Mas, então, o método PIC, ele geralmente acaba sendo aplicado para commodities, operações financeiras e para royalties. O método PRL é geralmente aplicado para atividades de distribuição. O método do custo mais lucro para atividades de industrialização e prestadores de serviços, quando a gente fala em industrialização, principalmente para produtos semi-acabados, mas, conforme eu falei, existe uma dificuldade grande em aplicar esses dois métodos, PRL e MCL, o que acaba fazendo com que os contribuintes migrem muito para o método da margem líquida na transação, onde tem uma possibilidade muito maior de aplicação do método com base em comparáveis externos. Temos o método de divisão do lucro, que a gente acabou de falar, e, por fim, também a possibilidade de outros métodos. E daí a gente entra nas questões dos intangíveis de difícil valoração, da parte de reestruturação de negócios, e daí entram métodos completamente diferentes, como, por exemplo, técnicas de valuation, como fluxo de caixa descontado, e por aí vai. Bom, acho que era isso. E a possibilidade também de aplicar mais de um método, né? Um exemplo pode ser no método de divisão do lucro. Uma das alternativas é você isolar você identifica uma transação menos complexa dentro daquele contexto de distribuição, você aplica o método tradicional para ela, um MLT da vida, e aquilo que sobra você vai fazer a divisão de lucros conforme o critério a ser selecionado. Bom, é isso. Acho que foi um pouquinho rapidinho no final, peço desculpas, mas consegui passar um pouquinho de cada um dos métodos. Não, eu achei fantástico, Felipe. Só o pessoal que Se está puder tirar assistindo, a área, a apresentação, Felipe, para a gente ver todo é, mundo. Claro, até perfeito. o pessoal que está Isso. fazendo perguntas, a gente vai ter no final o Q&A e a gente vai endereçar a pergunta do Pablo. O Felipe acabou respondendo boa parte da pergunta do Pablo aqui na apresentação dele, mas a gente endereça. E a pergunta da Bruna, né? Então, no finalzinho tem o Q&A e a gente vai endereçar. E um outro ponto importante que o Felipe falou, que essas empresas que licenciam, que oferecem plataformas para busca de comparáveis, são produtos muito caros. Esses serviços são muito caros. Então, muitas vezes, para a empresa, a depender do volume, etc., inviabiliza até a adoção de algum outro método. Então, no nosso escritório, a gente tem essas plataformas, justamente para a gente conseguir atender os clientes a desenvolver qualquer método que seja, tá bom? Agora eu vou passar para o Rafa para ele comentar esses pontos que o Felipe trouxe
né? Ele ajudou na implementação das regras da OCDE em outros países, assim como o nosso, ele ajudou outros países na implementação em empresas também. Então, ele sabe mais ou menos o impacto operacional disso para o mundo corporativo, né? Então, a visão prática dessa implementação vai ser muito legal dele discutir conosco e como as empresas podem ligar, inclusive, com a opinião do fisco, porque sempre vai, ó, não achem que o embate fisco-contribuinte vai acabar, pelo contrário, a gente vai ter diversas situações em que as duas partes vão ter entendimentos diferentes. Isso não vai acontecer só no Brasil, isso já acontece no mundo inteiro e o Rafa vai trazer essas visões, essa visão sobre esses aspectos. Rafa, jumping to you, I know you have assisted the implementation of OECD guidelines in various countries. Am I right? Yes, I think that is pretty accurate. Yeah. Just testing you, man. But you have experience about operational impact over business, companies, and so on. And what's your view in practical terms about the implementation of these methods that Felipe has just brought to us? And you are one of the few very experienced professionals in the world about these aspects, and what the companies can expect in terms of compliance, because up to now, we have some certain level of compliance regarding transfer pricing, but we are entering a new world of compliance. And I think there will be an increase maybe at the beginning, and we want to hear from you your experience about it, and if this will bring more complexity to the operations. If this complexity is during the year, is only a portion of the year, please bring your experience. And last but not least, what about the tax authorities, man? Mm-hmm. What about the tax authorities? What about the relationship between taxpayers and tax authorities regarding OECD guidelines? Please tell us. Okay, how many hours I have for this? Just kidding. I think it's a very complex 10 minutes, we are running out of time. So and thanks. I'll try to be short. Thanks, Felipe, for the illustrations. I think it was really useful to see all these various methods from also using examples and so forth. Now, how do you implement that? Well, as I mentioned before, accounting transfer pricing and tax transfer pricing are two different things. However, one of the main challenges of the exercise that we are doing here in dealing with transfer pricing from a tax perspective is to make it as aligned as possible to the financials, to the accounting work. Why? Because many tax authorities don't like to see deviations between the financial results and the tax results at the end of the year, especially when the tax results are lower than the financial results. They will question why is that the case. So what is very important is, first of all, at the time the transaction is taking place, to choose the right method and to start applying it since the beginning in a very consistent way. The principle is always that it's better to apply the right method with wrong comparables than to apply the wrong method with right comparables. You make more damages if you use the wrong method, but you use it only because you have good comparables, rather than applying the correct method, but then not be able to find a lot of good comparables. Just to make an example, if you say in your delineation of the transaction, that step that we said before, that your Brazilian entity
is a limited risk entity or does not perform that many functions and so forth, well, typically that would require that you use a one-sided method, typically either the TNMM or cost plus or resale minus. Now, if instead you say, well, I did not find too many information on those transactions, I want to use, for example, CAP or profit split, because I think that I might be able to find better comparables for this. Well, that's wrong. That will bring you to a very different result than what you should have been achieving. So instead of having a routine remuneration, typically you will end up having either huge profits or huge losses, which is not something that you should do if, again, your delineation of transaction has concluded that you have a limited risk entity. So at the time the transaction is entering in place, you should choose the correct methodology and you should start applying it. You have to basically sit down with the colleagues in the other departments, in the accounting team, but also the controlling team, those that are also monitoring the invoices in and out your company, and make sure that they understand the methodology that you want to use and they are able to monitor it. So some companies even have pricing managers, people that are able or that are monitoring that the prices are applied correctly. And so you want to also speak to those people that are monitoring that the prices are applying correctly. And you need to monitor the consistency of what is happening from an accounting perspective with what should happen from a tax perspective. Basically, in regular stages over the year. Some companies do it only at the end of the year, which is, as I mentioned before, a little bit dangerous. They do year-end adjustments when it comes to the end of the year, and they try to align tax with accounting just by making these adjustments, which many times tax authorities don't like, as I mentioned before, especially when they are not in their favor. So you want to monitor this process during the year regularly, every few months. Try to understand whether what you are doing from an accounting perspective, from a controlling perspective, is also in line with what you should have been doing from a transfer pricing perspective for tax purposes. So this is a very important issue. Then, of course, you can make adjustment also at the end of the year, but then you have to be careful how you want to qualify those adjustments, also from an invoice perspective, from a legal perspective, and so forth, because then you might have issues with withholding taxes in some cases and other types of taxes. Customs might also be an issue, especially if you are dealing with goods a lot. So some companies have huge customs teams. They also have their own methodologies for somehow come up with a market value of the transactions, but those methodologies employed by customs are not the same as those from a transfer pricing perspective. They sound the same. They are similar in some cases also in the names, but they are not the same. So it's very important that you monitor those prices also for customs perspective, because customs and tax authorities typically have conflicting interests. Customs want the highest price when a transaction is an inbound, while tax authorities want the opposite. So it will not be easy to reconcile the two at the end if you have not monitored them. And then, of course, you have to document all of these in your transfer pricing
documentation. You have to be sure that if you have done a benchmark analysis is updated, is a solid one, and is also something that takes into account the changes. So if something changes, of course, you will have to change also your benchmark analysis, and then you have to go back and talk again to the guys in the pricing team or those that are in the controlling team and so forth. Look, we are changing things. Let's change it again. So it's, I mean, a business is constantly in something that is constantly dynamic and developing every day. It's not something static. Otherwise, you will not go too far with your business. So this is something that really highly requires the transfer pricing in the tax team of the company to constantly be speaking with the other teams is something that somehow requires also expertise of other topics, as you mentioned before, business, but also accounting and financial, especially if you're dealing with corporate financing issues like loans, guarantees, and so forth. So somehow those who are in charge of transfer pricing in a company are also knowledgeable about many other topics, should be knowledgeable about many other topics, because they have to make the whole system working well. And this is the biggest challenge that you have when you want to go from the theoretical part, when you decide what should be your right method and how to use it, to the practical part, which is how to make it work in a large multinational. Okay, thank you, Rafa. Thank you very much. So we are now moving to the second related topic, which is the APA, the Advanced Price Agreement. Rafa, I believe you are aware, but in Brazil, we live in a kind of huge litigation. It's a cultural thing, litigation with the Brazilian tax authorities. Yeah? And the APA depends on a collaborative approach, both by the taxpayers and the tax authorities. So the examples that we have today is the solução de consulta, the translation of the APA is something related to that, but the current solução de consulta has nothing to do with the behavior of the parties that will be necessary in an APA, in a pure APA, as we know in OECD jurisdictions. So my question here is that, based on your experience, what are the practical aspects of the APA that both taxpayers and tax authorities will have to deal with? For instance, binding effects and conversations related to a disputed topic and so on and so forth. Could you bring us your practical experience related to the implementation of the APAs worldwide in the OECD members? Okay, well, that's a very interesting topic as well. Of course, I have to start by saying that you're not alone in this. So there's a lot of countries where taxpayers and tax administrations don't really get along that well, and I can eventually include also my country of origin in that list. This is, pretty normal. The tax authorities and taxpayers historically have not been having good cooperation because of various reasons, and so transfer pricing does not add anything new to that. The hope is that that might change in the future because of the programs that are developed in the context of transfer pricing issues. So some countries, like I would mention smaller countries like the Netherlands, Switzerland, and so forth in Europe, for example, have a more cooperative approach with the taxpayers. Singapore, if you think of someone in Asia.
Those are typically capital importing countries that need taxpayers to come in, and so the tax authorities are more open to discuss openly these issues with taxpayers. But the large majority of countries are basically in the same situation of Brazil, where taxpayers and tax authorities are not that friendly with each other. Now, this is important for the APA, of course, because how an APA works is that typically you try, first of all, to have some preliminary and informal discussions with the tax authorities. You try to have some pre-meetings with the tax authorities where you try to understand what is their view about what you want to discuss in the APA, meaning that, of course, you have to get somehow a sense of the tax authorities' feeling about what you're doing already before, and you have to also assess what you are ready to discuss and what you're not ready to discuss, not necessarily because you feel weaker with some topics than others, but simply because some topics might be easy enough also to discuss and to get an agreement with, while some others might be a little bit more complex to be discussed, and you might end up in not getting any agreement. Now, the other issue that you face will start speaking about topics that are either your weak spots or you don't feel that the expertise is good enough in order to be speaking about those topics, is that maybe if the preliminary informal meeting is not very successful, then you have the risk that in few weeks an audit comes on that exact topic that you were discussing into that meeting. Is not the correct thing to do, but it's a very pragmatic thing to be done from a tax authority's perspective, because they have the information, available already there, and they can really much start an audit on that. So this an informal meeting is really a very important point of connection between taxpayer and tax administration, where you have to carefully select what you want to talk about, how you want to talk about that, and who you want to talk with about. Because some people, of course, in the tax authorities are more skilled than others, not necessarily because of any specific any general reason, but specifically because some people are more used to talk about these issues and some others are not. So usually, at least what my experience is that tax authorities that are in charge of APAs, or they are following these discussions, are those at the central level. There are a little bit more expert than the ones at the local level. They eventually even have their own databases to run these the benchmarks. They have their expertise, and so they are also a little bit more equipped to have a good conversation. I always say it is better to have a conversation with the tax authority that is expert rather than one that is not expert, because it's more difficult to convince one that is not expert on something that is correct and is technically correct, which is what you want to do in order not to compromise your global transfer pricing system that you have put in place in your company. So after this meeting, you have to understand whether then, based on the feeling that you have about the discussion with tax authorities, whether you want to go into a formal APA procedure, or whether you don't feel that happy about that, or that sure about that anymore. So if you want to go into a formal APA procedure, of course, you have to start filing your APA
documents. So you have to every basically country has its own specific procedure for an APA. So this is not a standardized procedure that is valid for everyone, although in many countries they are very similar to each other, also because the OECD and other international organizations provide constantly guidance on these topics. And so you have to file your APA request. And there, again, what is important is that you set, first of all, you understand what transactions you want to cover. Secondly, you put the critical assumptions. Those are, what are those critical assumptions? Basically, you have set a list of assumptions that if they remain constant, then in the future, if they don't change, then what you have agreed during the APA with the tax authorities, then is still valid. If those assumptions change in the future, then of course what you have agreed with the tax authorities in the APA is not valid anymore. So of course it's very important to set your critical assumption in a correct way. Try to understand what you want to include, what you don't want to include as a critical assumption, because you have to somehow, in this exercise, try to foresee the future. And I'll tell you in a little bit why is that the case. Then, of course, when you have covered your critical assumptions, then you have to develop other, the methodology that you want to use. You have to explain it. You have to come up with a good solution, and that solution is not necessary. I mean, it's not just important that it's the correct one, but it's also important that is understandable as well from the other parties. So don't make things too complicated. I always say when you have to explain something on transfer pricing issues, you have to imagine almost as if you are speaking to a 10 years old boy that doesn't know much about tax, because you cannot give anything for granted. So when you have two fancy models coming with a pricing methodology using a lot of assumptions and a lot of complex issues that might be ultimately the reason for the APA not to be successful. So make it simple, make it clear, and once you have filed the APA, that's when the waiting game starts, because of course an APA can last, based on the OECD statistics, something between 2 or 3 years on average, of course, but in my experience that ends up in lasting something between 3 and 5 years. So usually an APA, once it is agreed upon by the tax authorities, is valid for 5 years. So the risk is that in the moment that you get the APA approved by the tax authority, the APA is not valid anymore. So that means that it covers you for the previous years that you've been waiting for, but then you have to start filing another APA immediately afterwards. So that's why, as I was mentioning before, you need somehow to be able to predict the future, because it's not, and that's an exercise that you have to do when you conceive your methodology, you conceive the critical assumptions or so forth, because otherwise, if things change in those 5 years because business has changed, then the APA will not be useful anymore, and all the exercise will not be useful anymore. In the meantime, at the OECD level and also in Europe, we see more and more developed other tools in parallel to APAs. For example, the ICAP program is a very useful one, where you basically go into
more informal discussion with various tax authorities, not just one tax authority, but with various tax authorities of different countries. You can explain your story to all of them. Eventually, you might be able to reach an agreement at the end. This agreement is not binding on the tax authorities. So you say, why did I do that if it's not binding on the tax authorities? Well, you do that because then after this informal agreement, not binding agreement, you might be able then to decide in what countries you want to go for an APA. So you know who are the key people in the tax authorities, thanks to this informal discussions that we're having with ICAP. You are able to contact them directly, and you are able to say, look, this is the same story that we discussed in the ICAP program. Can we do it binding now? You know, during the ICAP program also, who are the tax authorities that are more open to get an agreement and who are those that are less open to get an agreement. And so this is a very useful tool in my view. Although, of course, multinationals have different views about ICAP and about APAs. Some love APAs because they give you certainty, but that requires also a strong grip on the tax authorities. You have to be able really to push them to give you a solution, and that is not always easy for every multinational. And secondly, and some others like more informal discussions like the ICAP ones, because of course they see a lot of issues coming when the solution has to be binding on the tax authorities. So you have to consider various aspects like those ones in a nutshell. Okay, thank you very much, Rafael. Felipe, eu vou passar a palavra para você falar brevemente sobre a sua experiência com o APA e o que você imagina que vai acontecer, dadas as especificidades que nós temos aqui no Brasil, mas eu vou pedir para você ser muito breve, porque nós estamos terminando o nosso prazo e ainda temos que responder algumas perguntas que o público fez no Q&A. Então, se você pode falar em poucas palavras a sua experiência com o APA e como você acha que isso vai ser implementado no Brasil, dadas as especificidades da relação fisco-contribuinte que nós temos aqui. Sim, perfeito, Renato. Bom, é uma mudança muito grande realmente, né? Como você falou no começo, o fisco brasileiro nós temos uma relação muito mais de desconfiança, né? Como o Rafael disse também, é uma exclusividade do Brasil. Eu acredito que nesse início eu acho que o Rafael também comentou, começar pelo simples, né? Então acho que vai ser uma relação muito mais de um aprendizado conjunto aí para ir conseguindo definir qual é o método mais aplicado, a seleção dos indicadores financeiros. Então é um processo de aprendizado conjunto. É dessa maneira que eu classifico, de maneira bem general, a relação que vai ser aqui no Brasil. Eu não sei como é que está de tempo, Renato. Eu poderia, de repente, fazer a primeira pergunta da Bruna. Vamos passar pelas perguntas. Nós estamos já Tá. quase estourando, mas eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, responder as perguntas que colocaram aqui no chat. Te dar um outro ponto. A Receita Federal, principalmente, tinha um projeto, o nosso escritório até ajudou, e eu imagino que alguns participantes aqui, que se chama Confia, que é uma tentativa de aproximação do fisco com o contribuinte, para tentar evitar autos de infração, problemas futuros. Então, abriu-se a possibilidade de conversa para resolver problemas, né? E isso está sendo... Ficou meio parado um tempo. A gente, do escritório, a gente até mandou sugestões para o Confia, mas agora eles retomaram isso e vem um bom momento com as novas regras de preço transferência. Passa pelas perguntas, Felipe? Vamos lá. Então, a Bruna colocou aqui, então, né, como começar a se preparar, né? O Paulo até iniciou ali. Eu acho que, bom, algumas coisas, né? Então, acho que a primeira é uma análise de como a gente tem opção pela regra de 2023, nem adotar em 2023. Eu acho que, eventualmente, empresas brasileiras que possuem um ajuste, né, principalmente na parte de importações ali, se você tem um ajuste corriqueiro, vale a pena dar uma olhada, porque pode ser que a aplicação de uma nova metodologia, uma análise de mercado, não demande uma margem tão elevada quanto as margens atuais do PRL, por exemplo. Então, acho que o primeiro passo seria verificar se é interessante ou não a adoção para 2023, né? Claro que daí empresas que, de repente, empresas multinacionais brasileiras que tenham royalties que talvez não seja interessante adotar para 2023, justamente porque elas estão, né, de certo modo, isentos dessa obrigação agora.
eventuais reestruturações em discussão. Então, a partir de 2024, com as regras obrigatórias, então, essas eventuais reestruturações terão que ser observadas as regras de preço de transferência. Então, realizar E isso nós não ainda estamos esse falando ano. de reestruturação societária aqui, né? Reestruturação do Perfeito. business, De né? negócio, de Transferência negócio. de ativos, funções e riscos, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Renato. Então, pode ser interessante fazer isso ainda esse ano e não adotar as novas regras, né? Com relação a 2024, em termos de preparação, é uma análise das operações, entender, fazer um delineamento, entender o que vai estar sujeito, como é que a gente vai poder justificar aquele preço, começar a pensar nos contratos, como o Rafael falou, muito embora a conduta atual das partes seja importante, mas refletir isso nos contratos também é importante para a futura documentação no futuro. Aquela questão de segmentação de P&L, então já identificar o que a gente tem dentro de casa, o que não tem para conseguir fazer as análises de preços de transferência, alinhamento global, as políticas globais de TP agora, o Brasil, ele entra na cadeia global, então esse alinhamento já pode ser feito também. Enfim, então eu acho, resumindo, respondendo a primeira pergunta ali, eu acho que estar preparado para as novas regras de preço de transferência através dessas análises. O Pablo colocou uma questão aqui sobre bases de dados, né, para prestação de serviços, né? Então, como identificar comparáveis? Então, Pablo, aí vai depender muito do método que você vai aplicar, tá? Então, o primeiro ponto é, se a parte testada realmente for a parte do Brasil, você vai procurar prestadores de serviços de uma indústria similar, não tendo informações disponíveis domésticas, informações no Brasil, o que a gente vê na mídia da IEN, ela te permite olhar para outros países também, desde que sejam países com uma situação econômica parecida com a do Brasil, por exemplo, se a gente for olhando para uma entidade no Brasil, tá? Então, essa pesquisa ela pode ser amplificada. Tem uma questão na IN, na minuta da IN, que está do ajuste de risco país, que tem que ser feito ali também, mas tem que aguardar a IN para ver como fazer isso. Tá? Uma outra opção também, aí vai depender de novo do método, o método PIC, por exemplo, existem contratos de prestação de serviços que é feito em disclosure através de empresas listadas. Então, nessas bases de dados, você consegue também pegar esses contratos e, eventualmente, você pode achar um contrato comparável. É claro que vai ser difícil achar um contrato exatamente igual ao serviço que está sendo testado, mas existem ajustes de comparabilidade que podem ser feitos também para poder comparar essa sua parte testada. Então, vai depender muito, mas, assim, existem meios de fazer isso, né? Então, você tem que navegar por aqueles métodos, tem que entender bem a operação para ver como seguir adiante. E uma última pergunta aqui, levando em consideração o tempo, a Bruna também colocou a questão do risco cambial. Sim, então assim, sobre o risco cambial, Bruna, se uma entidade brasileira ela está eventualmente tendo prejuízo, não atingindo uma margem devido ao risco cambial, pode ser um indicativo que essa entidade tem funções mais empreendedoras, ela está assumindo mais risco, né? Então, não necessariamente isso vai ser um problema e vai depender muito da sua análise funcional, porque se de repente essa entidade brasileira ela é a principal, você poderia então testar a contrapartida dela com uma remuneração mais rotineira, mais fixa, e a entidade brasileira seria a principal, e daí não interessa muito se ela está tendo um lucro ou prejuízo, eventualmente por conta de uma variação cambial, mas aí depende do conjunto de todas as funções desempenhadas, dos ativos empregados e outros riscos também inerentes à operação, tá? Então, não necessariamente dá para dizer que isso é um problema ou não, tá? Vai depender muito da operação mesmo. Legal, nós temos duas últimas perguntas que a gente pode resumir em uma relacionada à APA, né? E aí eu peço para você também responder brevemente. A pergunta veio do Gabriel e ele, em linhas gerais, pergunta como que as autoridades fiscais vão aceitar os ajustes que não são favoráveis a ela, ou seja, se ela tem a discricionariedade de aceitar ou não aceitar. Hoje, de acordo com os métodos, podemos escolher o melhor método, aquele que seja mais favorável ao contribuinte do ponto de vista fiscal, e nós estamos indo para um best method rule, né? Então, a pergunta dele é qual que é o grau de discricionariedade de uma autoridade administrativa de questionar ou não determinado método em relação a outro, simplesmente pelo fato dele ter gerado uma economia fiscal maior do que a aplicação do outro método. E a segunda pergunta, também relacionada à EPA, é uma pergunta muito interessante, no sentido se já está definido, ou se a gente já sabe, que os times que farão as negociações do EPA não são os mesmos que farão a fiscalização do contribuinte, porque existe um conflito de interesses inerente aí a esse assunto,
né? Então, não sei se você já tem essa informação, se a Receita Federal está se preparando e formando times específicos em transfer pricing, que sejam mais business-oriented e que possam negociar APIs com o contribuinte, ou nós vamos chegar numa situação meio esdrúxula, que aquele que fiscaliza e autua é aquele mesmo que negocia com a empresa. Perfeito, Renato. Bom, com relação aos ajustes de aumento ou redução de base de cálculo, vai depender muito da legislação de cada país, obviamente, mas é possível, sim, que seja uma redução, tá? Justamente o EPA está aí justamente para abrir esse diálogo e se tiver fundamento econômico, por que não, tá? E, inclusive, tem a figura o EPA, ele pode ser unilateral, somente um país com autoridade fiscal, ou bilateral, acho que o Rafael comentou um pouco sobre isso, ou até multilateral, né? Então, envolve os dois fiscos, então alguém vai sair perdendo nessa brincadeira, né? Então, desde que tenha um fundamento econômico e um racional, de acordo com o princípio Arm's Length, ele pode sim ser aceito, né? A questão número 2 dos times é um ponto muito importante. Realmente, a minuta da INE ficou devendo mais informações sobre a questão da regulamentação dos EPAs, tá? Tem na legislação, mas na minuta da INE ela não trouxe ainda mais detalhes. Mas sim, é uma prática internacional, sim, que realmente os times são distintos, né? A autoridade fiscal tem times distintos para o EPA, justamente porque quando você está no processo de EPA, você basicamente abre a casa, né? É praticamente uma fiscalização antecipada, uma auditoria. Então, a ideia é de que que esses times não tenham contato, né? Como vai funcionar na prática na Receita Federal do Brasil, eu não tenho essa informação ainda, mas é um ponto certamente muito relevante. Só lembrando que eles já estão tendo formação, tá? Já tem um tempo. Então, já tem um grupo de auditores tendo formação lá fora e aqui dentro. Legal, estamos chegando ao fim da nossa apresentação. Aqui já estouramos o tempo das 11h30. I would like to thank you very much, Rafael, for being in this seminar, this webinar. Sorry for the Portuguese part, but we understand that it will be useful for the panelists, the attendants, to receive this new information in Portuguese. Thank you very much for your participation. Muito obrigado, Felipe e Paulo, pela participação no evento. Mais uma vez, nós estamos muito entusiasmados aqui com essa nova regra de transfer pricing, estamos apostando bastante, né, numa demanda com relação aos serviços relacionados a preço de transferência, em virtude de todas essas mudanças paradigmáticas que nós vimos aqui ao longo desse webinar. Nós ficamos totalmente à disposição de vocês, e agradeço em nome do Stock Forbes a participação de todos, e fiquem à vontade para entrar em contato caso vocês queiram esclarecer qualquer aspecto que tenha sido ou não tenha sido tratado aqui no seminário. Rafa, not sure if you want to say some words? Well, thanks a lot. I enjoyed a lot the seminar, also the Portuguese part. I really like your language. It sounds like you are singing all the time, although they say the same about Italians, but you do guys a really nice language. So apart from the jokes, I enjoyed a lot the seminar. I've learned a lot. I'm learning a lot about the new Brazilian rules. So looking forward to staying in touch and working together in the future. Great, thank you, Felipe. Perfeito, é isso aí. Então, tô bem animado aí com essas novas, a adoção finalmente do Brasil com as novas regras de transferência, então ansioso aí para desbravar esse novo TP do Brasil junto com todos, então conte conosco aí. Legal, Paulo? Estamos à disposição, pessoal. Usem e abusem. Obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Bye, bye.